Qual é a nossa ideia? É trabalharmos a reforma da Previdência, a gente não sabe se vai sair ou se ela vai passar. De qualquer forma, há indícios, tá, de que, se ela passar, muitas pessoas vão ser prejudicadas e vários benefícios que foram encaminhados e sacados pode ter sido feito de uma forma extremamente equivocada. Quando começou a reforma, saiu a reforma que foi em dezembro? 7 de dezembro. 7 de dezembro, né? A gente analisou aquela reforma da Previdência, comecei a fazer alguns cálculos na aposentadoria, né? E comecei a verificar que o cálculo das aposentadorias da reforma eram melhores do que o cálculo dos encaminhamentos que eu estava fazendo. Daí comecei a verificar, o que eu faço agora com essa gente? Eu encaminho? Não encaminho? Se eu encaminhar esse benefício, será que depois eu vou conseguir retomar ele? Não, porque se ele sacar, não cabe desaposentação, então foi-se. Tá? Mas aí vou colocar na cabeça do cliente que nós temos que encaminhar o benefício dele agora, deixar ele suspenso, sem ele poder sacar o fundo de garantia, que daí o cara já cresce o olho para o fundo de garantia, já quer verificar se ele tem PIS para poder sacar, né? E aquela carta de concessão ali em cima da mesa, eu disse, cara... E comecei a apresentar cálculos para os clientes. Olha, se tu optar por isto, vai de uma forma, se tu optar por aquilo, é de outra forma. Mas aí eu comecei a me dar conta que, mas será que a reforma vai passar do jeito que ela, do texto original? Não. Aí depois, logo em seguida, veio a 287A, que é a nova reforma, né? A reforma da reforma. E daí veio um novo texto que modificou a forma do cálculo, de novo, e criou uma idade mínima. Então, algumas pessoas que se enquadravam na primeira não se enquadram na segunda, e algumas que não se enquadravam na primeira estão se enquadrando na segunda. O que eu faço? Novo cálculo. Em resumo, o que a gente tem feito, né, lá no escritório? Se a pessoa é salário mínimo, vai. 85,95, vai. O que não for, não se enquadrou nesses dois, ninguém está sacando absolutamente nada. Claro, se o cara ficar com uma renda de 1.005, né, é muito próximo ao salário mínimo, ok. Por quê? Porque a gente tem apresentado os cálculos e tem verificado algumas hipóteses. E eu vou compartilhar com vocês. Né? Eu trago alguns exemplos para nós trabalharmos. Tá? Em cima desses exemplos, são casos não são inventados. Eu simplesmente peguei eles e trago para nós analisarmos conjuntamente. Uma aposentadoria por tempo de contribuição sem atividade especial e rural. Porque depois nós vamos trabalhar o rural e especial, porque isso vai ter desdobramento da reforma. Uma mulher com 53 anos, 30 anos de contribuição, 83 pontos. Não se enquadrou no 85. Lembrando que a reforma da Previdência não tem regra de transição para 85,95. Acabou. Ela simplesmente é extinta. Entrando a reforma, acaba 85,95. Hoje, a média dela é R$ 4.900. A aposentadoria dela ficaria em R$ 3.050, porque o fator previdenciário é 0,62. Pós-reforma, média, 4.190, RMI de 3.245, aplica-se o percentual de 77,5. Por que o percentual de 77,5? Porque o que diz a reforma? A reforma diz que haverá o RMI vai ser 70% mais um percentual, percentual ele vai começar com 1,5, depois ele vai para 2 e depois 2,5, conforme o tempo. Né? Os primeiros 5 anos é 1,5, depois... a cada quinquênio vai aumentando. Isso, ele vai aumentando esse percentual. Então, no caso dela... Mas a média está certa ali? É 4.190 ou é um... Ela diminui por que é isso? Eu esqueci. Obrigado, Fernando. Por que é 4.190 e não 4.900? A diferença das duas... a regra atual é 80% das maiores contribuições, de julho de 94 até a DER. Tá? Perfeito. Pela pós-reforma, é média aritmética simples. Perfeito. Cai os 20% das menores contribuições. Tudo para dentro.
Exatamente. Então, cuidado. E então, vai diminuir, geralmente diminui a regra, a média. Tá? Geralmente vai diminuir a média. Tá? Bobado. Tá? Vai diminuir a média. Por isso que... Pessoal, eu não fiz nenhum cálculo em que a média vai ficar maior. Tá? Dificilmente vai ficar maior a média se tu não retirar os 20% das menores contribuições. Então, o RMI cai a média, por consequência, né? Só que, ao invés de aplicar o fator de 0,62, eu vou aplicar o fator 77,5. Então, a gente já começa a verificar que aqui, de cara, dá uma diferença de 195. Anderson, mas é só 195, mas o dinheiro não é meu. Entendeu? Algo que nós temos que analisar aqui é o seguinte. Quando é que foi deferido esse benefício? Esse benefício foi deferido em janeiro. Aí o cálculo que nós vamos ter que fazer é o seguinte. Se demorar mais 6 meses para a reforma, eu vou multiplicar esse valor de 3.050 por 13 meses, tem o 13º, e vou dividir por 195 para ver se vale a pena ou não eu optar por um ou pelo outro. Porque o que vai acontecer? Enquanto esse benefício lá no INSS está suspenso, ele está paradinho. 60 dias depois, a pessoa não pode mais sacar ele. Ele tem que ir na agência do INSS, pedir o desbloqueio, ele vai ser desbloqueado. Quanto tempo esse benefício pode ficar suspenso? Para sempre. Daqui 5 anos eu posso chegar lá no INSS, se eu quero aqueles meus 5 anos, o INSS vai pagar. Se eu for daqui 6 anos, o INSS vai me pagar só os 5, a princípio. Então, o fato do dinheiro ficar suspenso, a parte não tem nenhum prejuízo. 0 prejuízo da parte. O inconveniente é, sim, a questão do fundo de garantia. Daqui a pouco o cara tem um saldo fantástico de fundo de garantia e o cara pode pegar esse dinheiro, jogar no mercado e fazer girar. E esse 195 para ele, do dinheiro que ele tem parado, com uma aplicação lá de fundo de garantia de 4% ao ano, um fundo de garantia ativo, por exemplo, que ele está vinculado à empresa, o inativo agora ele sacou. Né? Mas daqui a pouco ele tem um valor muito alto, ele não vai conseguir mexer nesse valor. Mas eu acho que nós temos que começar a pensar dessa forma. Para o advogado é ruim no início, porque, enfim, o cara está contando com aquele dinheiro, já foi deferido o benefício, uma aposentadoria simples de tempo de contribuição. Tá? E por que eu trago para vocês o exemplo, e aqui eu escolhi a dedo, por que 53? Porque a regra de transição fala que a mulher tem direito a se aposentar com 53 anos de idade, com a nova regra de transição. Tá? Então eu trago um exemplo que se adapta perfeitamente à reforma da Previdência. Anderson, só a dica, como é que tu faz o cálculo lá? Da média? Da média sem o desconto. Simples, né? Lá eu uso um sistema que eu consigo tirar. Descontar. Eu consigo não descontar os 20%, então ele faz o cálculo de média aritmética simples. Eu não conheço outros sistemas. O que eu uso, eu consigo fazer esse cálculo aí de uma forma bem simples. É só desmarco o aplicativo lá dos 20% e ele vai dar a média aritmética simples. Claro que ele vai aplicar o fator previdenciário. Daí o que eu pego? Eu pego a média e vou lá na tabelinha, que eu tenho ela aqui, ó. Tá? Essa tabela tá pequenininha, tá? Mas aí vocês encontram fácil na internet. O percentual, ó, 25 anos, 70%, 26, 71,5%, 27, 73%, e assim sucessivamente, ficando 100% somente aos 40 anos de contribuição. Tá? Então, como é que eu vou saber qual é o percentual para aplicar? Olho na lei, ou procuro uma tabela, né, e pego a média e aplico o percentual da tabela. E aqui nós vamos esmiuçando alguns outros casos. Segundo, aposentadoria por tempo de contribuição, também ainda sem atividade especial e rural. Um homem de 50 anos e 11 meses. A idade mínima é 55. Anderson, então eu vou fazer o seguinte. Como a idade mínima é 55, esse cara não vai se enquadrar. Eu vou deixar ele sacar o benefício. E se tem alguma emenda? E tem uma emenda do Paulinho da Força, que ele... E com uma emenda forte, porque tem uma base forte. Quando nós fomos a Brasília, uma das... conversando até com os deputados da base governista, disseram que tem uma tendência muito grande de cair a idade mínima na regra de transição. Se cai a idade mínima na regra de transição, esse homem de 50 anos e 11 meses vai se enquadrar. Eu fiz um levantamento, pessoal,
E aí, uma dessas palestras que a gente deu aí, inclusive, essa semana, terça-feira, sobre reforma da Previdência, se nós pegarmos um homem, tá, com 45 anos de idade, tá, que começou a trabalhar com 18 anos, ele tem hoje 27 anos de tempo de contribuição. Tá? Se nós fizermos o levantamento, quando é que esse homem vai conseguir atingir a idade mínima? Porque a idade mínima começa com 55, ela vai passar a 56 em 2020, 57 em 22, 58 em 24, ou seja, vai aumentar um ano a cada 2. Lá em 2038, ela chega aos 65. Tá? Então, vai aumentando a idade mínima. Então, as pessoas vão alcançar o tempo de contribuição, mas elas vão ficar correndo atrás da idade. E até eu brinquei logo que lançou a regra de transição. Lembra, Alexandre, que eu chamei a regra de transição do quê? De Usain Bolt. O cara não alcança nunca. Ela corre, e esse homem com 45 anos de idade e 27 anos de contribuição, ele vai alcançar a idade mínima só com 64. Uma mulher com 45 anos e 27 anos de contribuição, ela vai atingir a idade mínima aos 60. Tá? Então, mas quem disse que essa idade mínima ela vai permanecer? Quem disse que essa idade mínima, na reforma, ela não pode ser diminuída? Então, esse homem, mesmo com 50 anos e 11 meses, lá no escritório, eu não estou deixando ele sacar o valor. Tá? Então, 50 anos, 11 meses, 35 anos de contribuição, 86 pontos, também não tem direito a uma aposentadoria 100%. Média, 3.040, RMI 1.820, fator 0,60. Esses valores são arredondados, tá? Porque aqui tem 341, 342, eu trago a média. Pós-reforma, 2.720, diminuiu bastante, né? 2.380, a diferença aqui já é R$560. Uma baita diferença. 560 vezes 13, Márcio, tu que é bom? 6,5? Por aí? 6.500 por ano, pessoal. Então, esse cidadão aqui vai ter um 14º, 7 mil. Esse cidadão aqui vai ter um 14º, um 15º e um 16º pro resto da vida. Seria aguardar um pouquinho. Só que se nós não mostrarmos esse cálculo para ele, ele vai querer sacar. E para nós é bom, né? Uma coisa é nós ganhar honorário sobre 1.820, outra coisa é sobre 2.380. Isso lá no montante também para nós é importante. Claro, a opção é dele. E se ele optar pelos 1.820, obviamente ele que me assine um documento dizendo que eu mostrei os 2.380 e ele não pegou porque não quis. Isso aqui é hipóteses, mas nós estamos num momento que nós não sabemos exatamente o que vai acontecer. E vamos desprezar essa situação? Eu acredito que nós não devemos desprezar uma situação dessas, uma possibilidade de uma renda de R$560 a mais. Pessoal, tem casos lá de mais de 1.000 de diferença. Vai depender do histórico da pessoa, vai depender da idade dela, né, do tempo de contribuição, enfim. São N situações. O terceiro caso. Esse aqui sim, pessoal, tá? Com período especial e com período rural. Ele tem 1 ano de especial. Quando eu digo 1 ano, ele ganhou 1 ano na conversão de especial. E aqui ele tem 2 anos e meio. Ela tem 2 anos e meio de averbação. Pessoal, olha que idade essa mulher tem. Eu encaminhei a aposentadoria dela essa semana. 41 anos. E vai se aposentar. 41 anos, 31 anos de contribuição, ela tem 72 pontos. Média, 3.500. Olha o fator previdenciário, 0,44. O RMI dela cai para 1.540. Como é que ficaria? 350, 2.500, percentual de 79,5 e a diferença dá R$960. Claro que, com 41 anos, nós temos que esperar que se venha a reforma da Previdência, né, ela sem idade mínima. Porque se a reforma da Previdência vem em idade mínima, não tem problema. A aposentadoria dela já está encaminhada. O que eu vou lá no INSS e disse, olha, libera esse valor que a mulher está aposentada. Sim. 20 anos sem receber. Não, daí não vale a pena. Aí não vale a pena. Não recupera nunca. Não vai recuperar nunca, tá? Então, nesse caso, faça uma opção. Aí a pergunta, guris,
Também 41, né? Sim. Mas Convenhamos. Claro. Convenhamos. Sim, mas a lei permite, não? Vamos deixar de atender ela? Claro É não. que a Previdência, a Previdência, ela apresenta alguns fenômenos, assim, né? Às vezes o sujeito tem 40 anos e 50 de contribuição, né? Sim. Exatamente. São fenômenos que acontecem, mas Pelas, olha ali, pelas ela- conversões, Na tese, começou a trabalhar com Ali, 9, 10 tem anos. rural, né? Tem rural ali. Mas aqui nós Tem temos rural. um problema. Mas Aqui mesmo nós assim temos tá um estranho. problema. Na realidade, nós teríamos dois até. Qual é o problema de nós termos aqui o rural de 2 anos e meio? O que diz a reforma da Previdência em relação ao rural? Poderei averbar o tempo rural na vigência da reforma da Previdência? Não. A averbação do período rural só poderá ser feita em caso de aposentadoria de salário mínimo. Mesmo período antes de 91? Não interessa. Inclusive tem que indenizar ainda por cima, tá? Então, o que nós vamos ter que fazer nesse caso? Se passa a reforma da Previdência sem idade mínima, mas com conversão do rural, aí nós vamos verificar, aí nós vamos ter que fazer o cálculo, né? Sem idade mínima, conversão do rural, nós vamos dizer, ela vai ter que trabalhar mais 2 anos e meio, porque ela não vai poder utilizar esse tempo, mesmo querendo, mesmo pagando, ela não terá direito a isso. Não, mas eu perguntei se poderia usar, tu falou depois de indenizar. Pode ou Sim, não pode? indenizado só se a aposentadoria for de RMI de salário mínimo. Tá restrito. Tá restrito. Tá? Então, averbação de tempo rural na reforma, só salário mínimo e indenizando. Nesse caso aqui, nós temos 2 hipóteses que ela vai ter que contar. Ela vai ter que contar que caia o artigo da indenização, da averbação indenizada, e que saia a idade mínima de 41. Se só sair a idade mínima de 41, ela já não se enquadra. Ela vai ter que trabalhar mais 2 anos e meio. Tá? Ou optar por R$ 1.540. Mas aí é matemática, entendeu? É a possibilidade de nós darmos à pessoa o poder da escolha. Exato. Ela tem que ter a opção. Ela tem que olhar. Diz, não, eu prefiro isso, porque daí depois o Márcio vai... O trabalho sequencial do Márcio é muito parecido a esse nosso, né? Depois cai com uma luva. É fazer a projeção. O que vale a pena? Eu trabalhar mais 2 anos, contribuir mais 2 anos e meio, mas eu sou funcionário, a contribuição tá intrínseca, é uma coisa. Agora, eu sou empresário. Eu recebo pelo Prolabore, minha empresa é lucro presumido. Aí é 11% da física mais 20% da jurídica. É pesada a contribuição. Mas se o cara é empregado, aposentado ou não aposentado, ele vai ter que contribuir igual. O que ele vai ter que fazer a conta é se vale a pena eu deixar de receber esses 1.540 para receber X aqui, que a gente não sabe quanto é. Porque ele vai ter que trabalhar mais 2 anos e meio. Então são N hipóteses. Porque nós não sabemos. Vá que a emenda passe. Mas a gente não sabe se essa emenda vai passar ou não. Só que essas possibilidades nós temos que cogitar. Tá? Então, tudo que for tempo especial, tempo de contribuição, tempo de averbação rural, hoje, passando a reforma, essa mulher não vai poder mais utilizar o período rural dela. Vamos trabalhar a hipótese que ela estivesse trabalhando em atividade especial hoje. Tá? O que vai acontecer com a atividade especial na reforma da Previdência? Até a data da promulgação da lei, poderá ser convertido o tempo de especial para comum, independente nas regras atuais. Após a promulgação, acaba a conversão e aí ferrou. Só aposentadoria especial, da forma que a lei está dizendo, que a pessoa tem que provar que ficou em atividade especial e que essa atividade especial, que esse agente nocivo causou dano à saúde dela. Anderson, só um parênteses. Mas se a reforma previdenciária ela tratasse igual o tempo especial e o tempo rural, já ficaria melhor, né? Já, só que ela não está tratando. Pois né? é. Se até o tempo da reforma pudesse reconhecer o tempo rural, indenizar o período posterior a 91, se fosse assim, né? já não seria tão grave. Exatamente. E aqui a gente tem que puxar braço para o nosso lado, né, Alexandre? Que a gente só conseguiu essa conversão até a promulgação da lei, que é uma emenda que eu, Alexandre e o Thiago Kidrick fizemos, né? Conseguimos levar, foi para o texto legal, né? Depois de 218 votos que nós conseguimos lá, em cima do Laça, né?
71 mínimo necessário, trabalhamos que nem os loucos aquela semana. Vendeu o corpinho lá pra... Cara, até ofereceram, mas não foi o caso. Então, Anderson, tu volta lá e propõe isso aí agora dessa Então foi Vende bem o bacana corpinho. esse trabalho que nós fizemos lá no... Com relação à vedação retroativa, né? Isso, exatamente. As duas coisas, né? Isso. A impossibilidade que se tinha, então, pelo texto original, de reconhecer atividades especiais exercidas no passado, né? Ou seja, retroagindo os efeitos da lei para o passado. Exato. Né? Esse é um dos aspectos, né? E o outro é a conversão até a promulgação da lei. Na realidade, nós tínhamos o plano A, B e C, né? O A, que era... Fizemos 3 emendas. Fizemos 3 emendas, né? E o A, houve a rejeição total, que é o caso de manter como é hoje, né? A possibilidade da conversão. E a C, que era uma emenda supressiva. Supressiva, isso aí. Nós tivemos uma supressiva, uma modificativa e uma substitutiva, né? Isso aí. Fizemos as 3 emendas. Mas enfim, pessoal, então, nesses casos, vamos supor que se ela tivesse se mantido na atividade especial e ela quisesse fazer a conversão após a promulgação da lei, ela não conseguiria fazer isso. Tá? Porque daí acaba a promulgação. A partir da lei, entrando em vigor a lei, 25 anos é 25 anos de atividade na aposentadoria especial. E o cidadão ou a cidadã vai ter que provar que ela recebeu, que ela ficou doente. Por exemplo, o metalúrgico ficou surdo. Se ele não provar que ele ficou surdo, ele não tem direito à aposentadoria especial. Tem que provar que ficou doente em contato com um agente nocivo que ele relativo ao trabalho dele. Mas essa do tempo rural eu não consigo acreditar nisso. É bizarra essa solução da reforma. Com a lógica do Brasil, com o grau de ignorância que geralmente as pessoas do campo têm, que nunca tem histórico de contribuição. Vai ter que indenizar, né? Vai ter que indenizar. Não, mas vai ter que indenizar só se for para se aposentar. Pelo salário mínimo. Tá, e nas outras hipóteses? Não pode. Então, mas nesse caso dela aqui, nesse caso 3 aqui. Nesse caso aqui, se passar, ela ou vai ter que trabalhar mais 2 anos e meio, ou ela vai ter que renunciar ao valor. Sim, ela não vai poder usar o rural. Não vai poder usar o rural, exato. Tá, mas vai ter que trabalhar mais 2 anos e meio. Não, mas isso não é acreditável, isso. 1 ano e meio no exemplo, né? Porque ela tem 31. Isso, 1 ano e meio, exatamente. Tá? O Anderson, Pois explica é. um pouquinho como fazer na agência esse requerimento. Boa, Alexandre, boa. Na questão do... Vamos supor que ela... Se ela quiser sacar o valor, o requerimento é simples. Lá no guichê nós vamos fazer um requerimento por escrito. Deve ter formulário específico, né? Geralmente a gente faz por petição, pedindo a liberação dos valores. O servidor vai lá na telinha, libera o valor, 20 dias depois o dinheiro vai ser pago integral, num bolo só. Se caso ele quiser cancelar o benefício, 2 documentos ele vai precisar e são muito importantes. Primeiro, a carta de concessão ele não pode botar fora. O INSS exige a carta de concessão. Tem que levar a carta de concessão da aposentadoria lá e ir lá na Caixa Econômica Federal e pedir uma declaração de que ele não sacou o fundo de garantia nem o PIS. E aí ele leva esses 2 documentos lá, é cancelada a aposentadoria e, nesse caso, ela faria um novo agendamento, um novo encaminhamento, obviamente renunciando todo aquele valor para trás, zera, começa daqui para frente com a DER a partir. É isso? Show? Sabe tudo, hein? Não, eu aprendi, eu comprei um livro aí. Comprei um livro aí. Tá? E o requerimento inicial faz o requerimento, o deferimento, recebe a carta de concessão e não saca o benefício. Não saca. E deixa morrer. E deixa rolar. Deixa rolar. Tá? É um excelente planejamento aí, né? E outra, isso vai aí. acumulando e recebe rápido depois, né? Boa. Tá aí então, ó, período exercício de atividade até a promulgação da lei, tá? Tem que ser indenizado e somente se a aposentadoria for de salário mínimo, em especial conversão até a promulgação da lei, mantiga as regras atuais. Depois, acabou. Só se, obviamente, provar alguma doença. Último exemplo, pessoal, que é um exemplo nosso até, aposentadoria de tempo de contribuição com atividade especial, 9 meses, e rural de 11 anos. É um processo originário lá de Carazinho. Esse caso é bem interessante, ó. O homem com 48 anos de idade, tá? Idade mínima, na realidade não é 53, está errado ali, né? É 55, ali é a idade mínima da mulher. Tá? Tempo de contribuição, 30 anos. Tá, mas 30 ele pode se aposentar? Não, ele não pode se aposentar. Mas ele pode indenizar o INSS 5 para alcançar os 35. Por quê? Porque a partir de outubro de 91, se quiser fazer a contagem do tempo de contribuição, esse período é indenizado. Se eu não me engano, o primeiro trabalho dele é a partir de 98.
98, né? Então ele poderia indenizar 7 anos se ele quiser. Só que ele não vai indenizar os 7 anos, porque com 37, a princípio, não faria tanta diferença. Então ele pode indenizar os 5 anos necessários. Então esse é o caso. Chega lá no escritório, eu vou ter que trabalhar a questão da aposentadoria especial, no período especial, trabalhar com PPP, claro. Vou ter que provar o rural de 11 anos. Além dos 11 anos, eu vou ter que provar mais 5, 16, portanto, só que esses 5 eu vou ter que indenizar. E o valor dessa indenização é R$ 39.400. Tá? Como é que ficaria a questão da aposentadoria dele se isso ocorresse? Então, só uma coisa. Preliminar. Uhum. 39.400, tu fez com base na média. Não, na realidade aqui ele foi feito pelo salário mínimo, né? Pela média? Mas são 60 pela média, meses. Foi pela média, né? Pela média. Tá. E aí nunca é demais lembrar que de 91 a 96 tu arranca os juros e arranca isso, diminuiria. Arranca a multa. Isso, diminuiria bastante. Um pouco. Ok. Diminui 60% da parcela. Tá, mas vamos manter porque é o valor que ele vai ter que puxar do bolso agora. Tá, né? perfeito. Mas boa. Vocês entenderam a colocação do Márcio? Repete, Márcio. Não, é porque esse período anterior a 96 é absolutamente pacífico, porque quando tu indeniza esses períodos, tu pode reaver os juros e a multa. Porque essa previsão de juros e multa nas indenizações de períodos, ela acontece a partir dali. E provavelmente teu cálculo foi pela média, porque deu 60 meses. Se fosse salário mínimo, não daria aquele valor. Tá bom. Não daria aquele valor. Tá bom. Porque deu uma média ali, 60 meses para 40 mil, tu tem uma média de R$700 por mês. Tá bom. Entre... A indenização sim, porque o INSS só vai reconhecer quando indeniza integralmente. Sim. Depois tu discute contra a União. Sim, aí é o processo contra a União. O processo de reversão dos juros e da multa. Tá. E aí tu recupera. Isso aí, vamos seguindo. Então a média dele ficaria 2.075, aposentadoria 1.140. Obviamente, se ele chegar nos 35. Então agora fechou 54. direitinho. É essa Fechou? média mesmo que gera aquele valor lá. Beleza, obrigado. Renda acumulada nos 5 anos, 74 mil. Se ele optar pela aposentadoria, ele ganha 74 mil nos 5 anos, porque eu tenho que mostrar para o cara o quanto isso é importante para ele. Se ele pagar os 34.600, esses 5 anos de aposentadoria se equivale a 74 mil. Então ele está fazendo um baita do negócio. Ele está botando 40 mil no bolso se ele antecipar 5 anos a aposentadoria. Resta saber se eles têm os 34.600, se ele pode fazer um empréstimo de 34.600. Quer dizer, tem N situações. Daqui a pouco o cara não tem crédito na praça, enfim. Tá? Mas essa situação tem que ser colocada para ele. E é importante dizer que tem que pagar à vista. Exatamente. Porque senão tu não tem na hora. Boa. Mas se ele quiser parcelar em 10 meses... Bom, Márcio? daí em 10 meses ele pega a aposentadoria. Isso aí. E se a reforma passar no meio, ele tá mal. Isso aí. Entenderam? Por quê? Porque enquanto ele não pagar, enquanto ele não saldar, ele não tem direito ao encaminhamento da aposentadoria dele. Mas vamos transpor, como nós fizemos em todos os casos anteriores, para o caso atual. Bom, se passa a reforma do jeito que tá, ele não se aposenta. Por quê? Porque ele tem 11 anos de indenização de rural. Ele não vai indenizar 11 anos, porque se 5 deu 39.400, 11 vai dar 100 e lá vai pedrada. Ele não vai, tá? Então, mas pode ser que isso caia. Se não cair, a título de curiosidade, tá? Até eu coloco a título de curiosidade, o RMI, a média de 2.075 passa para 1.915 e o percentual a ser aplicado é 87,5%. De 1.140 passa a aposentadoria para 1.675. Então vocês podem ver, pessoal, que todos os casos, o encaminhamento pela reforma é melhor do que pela situação atual. Claro que, nesse caso, caindo a idade mínima e se adaptando a essas situações. Tá? Só que nesse caso, obviamente, teríamos então 2 condicionantes. Não ter a idade mínima e poder averbar o período rural. Tá? Alguma consideração? Não, acho que a única consideração que eu faria é que, apesar de não parecer tão eminente esse tema, em razão do fato da reforma da Previdência ter apagado um pouco, né? A gente viu o governo agora aprovar a reforma trabalhista. A gente viu hoje ou ontem, acho que foi, né, a reprovação do relatório da comissão com relação à abertura do processo contra o presidente da República. CCJ. Né? Isso, ou seja,
Pode haver um cenário aí de, no curto prazo, o presidente voltar a angariar forças e a reforma vir com força já em agosto. Exato. E nós voltarmos ao mesmo suplício que passávamos em março. Né? Então eu acho que o teu tema ganha relevância muito em razão disso. Quem diria, né? Quando o governo lançou lá a reforma, dia 7 de dezembro, né, ele dizia na época, iremos aprovar até maio. E nós já estamos em agosto. Agosto, porque tem... Teve fato novo. Né? Teve e terão mais. Não, mas ok. Mas ele tinha ideia de aprovar isso em maio. Né? Então eu acho mais do que importante nós começarmos a repensar aquilo que foi, né, pessoal? Aqueles benefícios que vocês pediram para os segurados sacarem, foi. A partir de agora, vamos repensar. Saca ou não saca? 85,95 vai embora, aposentadoria pelo salário mínimo vai embora, né? Porque é o melhor benefício, aposentadoria especial. Qual é o cuidado que nós temos que ter na questão da aposentadoria especial? Eu estava conversando com o Alexandre antes da aula, né? O 57/8º da 813 está lá no Supremo. E se passar esse negócio, né? Ministro Toffoli, né? E se passa, né? Que é a proibição da continuidade no emprego em contato com agente nocivo. Tá? Bom, 2 pontos que nós podemos cogitar a possibilidade. O Supremo criar um efeito, fazer a modulação, dizendo, ok, sacou, a partir de agora suspende tua aposentadoria. Ou o Supremo pode dizer, ok, não tem relevância nenhuma, ou a terceira hipótese, meu amigo, suspende teu benefício e tu devolve tudo o que tu recebeu até hoje. Então, é uma situação difícil, né? Se eu tenho 85,95 ou uma aposentadoria especial, obviamente que eu vou optar pelo 95 para não ter risco zero, mas nem sempre acontece isso. Mas é a questão da desaposentação que também, né? Quem já estava recebendo valores, também é um debate que o STF ainda vai ter que fazer. Ele não modulou ainda. Ele não modulou. Vai ter que modular. Como é que vai... essa situação, como é que vai ficar? Né? Então, são situações que a gente não pode confiar no Supremo, e o Supremo já mostrou isso nas últimas decisões dele, que a gente não sabe o que vem de lá, e essa aposentadoria especial é algo que efetivamente é preocupante para nós. Tá? Porque o cliente vê a possibilidade de se aposentar com 100% e aí vê uma aposentadoria uma aposentadoria de reforma que daria para ele 25 anos. 25 anos dá para ele, vamos ver aqui, qual é o percentual que daria? 25 anos daria 70%, quer dizer, o cara tem direito a 100 e aí oferece 70% porque ele não vai poder se aposentar na especial. O cara, 25% é muita diferença, pessoal. 30% é muita diferença numa aposentadoria, né? Então, eu acho que são situações que nós temos que mostrar para os clientes. Né? A situação está aí? Não. Né? Então, era só alguns casos aí que eu queria, para mim, os mais emblemáticos aí, e para trazer para nós debatermos, para nós pensarmos um pouco. Mais alguma coisa? Senão a gente já passa para o do Márcio. Estourou meu tempo lá, né?